Voltamos com Comunidade desta segunda-feira. E olha, ao olhar para uma cidade em crescimento e desenvolvimento urbano, você alguma vez parou para pensar que é preciso, antes de fazer o projeto arquitetônico e de levantar a construção tijolo por tijolo, é preciso muito planejamento para que não cresça desordenadamente, não é verdade? Por isso é que existe o plano diretor para os municípios com mais de 20 mil habitantes, ou pelo menos deveria existir, porque é lei federal. Bem, para falar para a gente do papel da arquitetura, sem entrar muito nessa esfera, nesse âmbito do plano diretor, e para falar do papel da arquitetura e da engenharia no desenvolvimento da cidade, é que eu recebo o arquiteto Marcos Kenji. Muito prazer, Marcos. Prazer, Adriana. É uma imensa satisfação tê-lo aqui no nosso programa, viu? Meu é um prazer de falar com toda a comunidade, no Unisisumar. É um prazer. Bom, como eu fiz a introdução do nosso assunto, né, Marcos? É impossível falar de crescimento, de desenvolvimento e não falar do plano diretor, mas eu queria que você desse uma pincelada por cima, porque a gente não quer entrar muito nessa esfera do plano, mas a gente sabe que para que haja um planejamento estratégico do desenvolvimento das cidades, é preciso, sem dúvida, que os municípios tenham um plano diretor e que o papel da sociedade civil como um todo, do executivo, enfim, e de tantas outras entidades e instituições participem ativamente, né, Marcos? Correto. O plano diretor, na verdade, é uma coisa muito ampla e complexa. E Maringá teve o privilégio de ter o seu berço, a parte do planejamento urbano bem ordenado, no início da sua criação, na época da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E ela desenvolveu, de uma certa forma, foi uma das poucas cidades que conseguiu implementar, meio que parcialmente, mas conseguiu implementar o plano diretor, que é uma das exigências dos estatutos da cidade, com a lei federal, como você comentou. Mas isso é um aspecto fundamental, como você tem, para o crescimento ordenado, né? Maringá, apesar de ter esse privilégio de ter nascido bem concebida, ela precisou necessariamente, durante sua história, um reordenamento, e isso veio também a consolidar exatamente com a implantação do plano diretor, exatamente para o crescimento ordenado, tanto de parte de infraestrutura, a parte de sistema viário, a parte de atendimento para todas as demandas de saneamento, de esgoto, de escola, creches, sistema de transporte coletivo, sistema de transporte de locomoção de carros, veículos, a parte do crescimento ordenado das edificações, o código de obras. São N fatores que envolvem e implicam no crescimento ordenado da cidade que nós queremos. Agora eu gostaria de saber, na sua avaliação como arquiteto, você que tem bastante know-how aí no mercado, que você fizesse uma avaliação e dissesse para a gente, Maringá, ela está longe ou está muito perto de se ter um plano diretor como realmente se deve, pensando nesse crescimento? Olha, como eu comentei, muitas das coisas que nós temos hoje foi fruto exatamente do planejamento antecipado da sua criação. Nós tivemos aqui algumas consequências de alguns elementos em que não conseguimos, por exemplo, pensar com antecedência, né? Que é o caso de algumas partes de desenvolvimento da interligação do sistema viário para o sistema da região norte, onde é uma região que teve um crescimento e um adensamento muito grande, né? Nós temos essa dificuldade agora, mas que o plano diretor... é o problema de mobilidade urbana. Exatamente. E essa questão está sendo estudado agora. Nós estamos estudando junto com o CODEM, a Associação Comercial, a questão da possibilidade da contratação de um master plan, que é exatamente um material, um embasamento, não só a parte técnica, mas a parte socioeconômica de onde nós queremos chegar.
qual é a cidade que Maringá quer daqui a 40 anos, 50 anos, né? Esse pensamento é o que vai fundamentar também e é importante para a definição de algumas diretrizes para o plano diretor da cidade. Então você me pergunta, Maringá como é que está, né? Eu acho que ela está numa posição, comparando com várias cidades do porte, em uma posição invejável. Mas temos muito que evoluir também, porque o crescimento, se nós não tivermos algumas interseções nesse momento ou num prazo de curto, médio prazo, nós não teremos condições de controlar vários elementos, né? E esse é um momento realmente de se pensar aí no futuro da cidade, até porque Maringá saiu num ranking nacional de que ela está na posição, ela é a 15ª cidade hoje do Brasil, conceituada como sendo uma das melhores para se viver. E isso certamente, óbvio, tem atraído muita gente para cá, para a nossa região, né? E tem que se pensar muito nessa questão do crescimento ordenado, né? Com certeza. Se nós queremos manter essa qualidade tão divulgada e tão elogiada e que nos dá orgulho, nós temos que realmente pensar a nível de 20, 30, 50 anos. Não podemos pensar somente isso agora, né? Aí a questão de mobilidade urbana, a questão de criar áreas de ampliação futura ordenadamente, criar um sistema viário que não crie problemas de desenvolvimento, né? Enfim, pensar qual a cidade que nós queremos para o futuro, né? Qual é a aptidão da nossa cidade. Isso está sendo muito discutido a nível de CODEM, a nível de associação comercial, e é importante isso para a cidade, né? Para a cidade como uma previsão de desenvolvimento sustentável, né? Para que nossos filhos, nossos netos tenham uma cidade tão elogiável como nós temos hoje. Sem dúvida. Serão as gerações aí do futuro que vão desfrutar realmente de tudo que for planejado e estudado hoje, né? Bom, falando em planejamento, arquitetura e engenharia, a gente já sabe que são profissões bem correlatas, né, Marcos? Ou seja, uma depende da outra para o desenvolvimento urbano. Eu queria que você agora falasse um pouco mais voltado a esse aspecto dessas duas profissões que são co-irmãs. Então, Adriana, você comentou que elas são co-irmãs e são realmente, apesar de nós recentemente termos os conselhos divididos, né? Nós estamos participando do CREA. Como é que fica isso a partir de agora? Agora, os arquitetos têm um conselho regional federal, que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, independente do Conselho de Engenharia. Mas, independente disso, nossas profissões têm um envolvimento muito grande, né? Nós temos aí, hoje, na vida profissional, um contato muito estreito com toda a parte de engenharia. Nós temos, e quando se fala em engenharia, não se fala somente em engenharia civil, mas a engenharia de mecânica na parte de climatização, a engenharia hidráulica, a engenharia estrutural. E eu estou falando também da nossa área, mas existe uma abrangência muito grande da parte de engenharia. Na verdade, praticamente tudo que nós vemos, nós sentamos, tem a participação do engenheiro, né? Mesmo no sistema de climatização, num piso que nós estamos pisando, os móveis, a energia, tudo envolve engenharia. Então, é fundamental que, apesar dessa divisão de conselhos, as profissões ainda são muito correlatas. E é fundamental que nós tenhamos exatamente uma vida profissional realmente bem consolidada, né? Trabalhando realmente em conjunto, né? O arquiteto não pode ser aquele tal da situação em detrimento a outra profissão, e a mesma forma eu falo da engenharia, né? São profissões que são importantes para um produto final para o consumidor.
Marcos, esse desmembramento dos conselhos, até que ponto causou um mal-estar entre os profissionais da área na sua avaliação? Ou isso não aconteceu? Existe uma ala que sempre foi muito contrária aos arquitetos estarem dentro do conselho de engenharia, porque, na verdade, o Conselho de Engenharia, a parte da engenharia civil, foi em função do número, né, e da representatividade mais forte, né? E é um grupo que sempre pleiteou um conselho próprio. É uma realidade, nós temos que aceitar essa nova fase, né? Eu sempre comentei que as aptidões, as atribuições profissionais, elas são muito próximas, né? Tem um sombreamento de atividades profissionais, de atribuições profissionais que o Conselho nos cabe, né? E isso acaba sempre criando algum certo desconforto. Mas eu sempre parti da ideia que o espaço se conquista por competência, né? Então, o projeto, né, é uma atribuição do arquiteto, mas existem engenheiros ótimos, né, a nível de projetos. E também existem arquitetos que empreendem, né, que constroem, né, que eles têm capacidade realmente disso. Então, o espaço profissional, eu acredito que vai definir a competência profissional, né? E isso o mercado decide, não são leis. Mas a partir do momento que houve a separação dos conselhos, ok, nós vamos trabalhar, mas nós vamos continuar trabalhando em conjunto, né? Isso eu acho que é o fundamental, né? Eu acredito que boa parte, ou a grande maioria dos profissionais envolvidos no mercado, tanto arquitetos como engenheiros, devem pensar da mesma forma. Bom, para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo, a gente tem um público grande que é da comunidade, né, dessa grande comunidade acadêmica, Sim. que são estudantes de arquitetura e de engenharia. Eu queria que você dissesse para essa futura geração aí de profissionais que daqui a pouco estão aí prontos para o mercado de trabalho, a importância realmente de andarem e de verem que as duas profissões elas são co-irmãs, apesar de tudo isso, como você bem disse e bem falou sobre o desmembramento dos conselhos. O que eu comento com esses futuros profissionais, meus futuros colegas, é que realmente pensem de uma forma mais ampla, né? Acima de tudo, além de ser profissionais, nós somos seres humanos, colegas, né, de profissão, e nós não podemos nos cegar somente pelo intuito de ganhar mercado, esse mercado é meu, não. Eu acho que o mercado está para a competência, né? Quem trabalhar e mostrar um bom trabalho, inovações, um envolvimento de busca de novas tecnologias, de um trabalho transparente, de um trabalho inovador, eu acredito que vai conquistar mercado, tanto na parte de engenharia, como na parte de arquitetura, até como em qualquer outra área. Então, essa necessidade de um trabalho conjunto, por exemplo, eu, na minha profissão, eu não consigo me ver trabalhando sem o apoio do pessoal da engenharia, né? E nós também temos um mercado que nós temos que também defender, mas isso quem vai definir? Quem é a competência de cada um. Sem dúvida. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Comunidade de hoje, já deixar o convite estendido para uma próxima oportunidade de você voltar para a gente falar um pouquinho mais das tendências aí dos projetos, dos novos projetos de arquitetura, combinado? Bom, Adriana, estamos sempre à disposição. É um prazer falar com vocês. Mais uma vez recebê-lo aqui no Comunidade, viu, Marcos? Então, muito obrigada. Obrigado. Bom, eu conversei com o Marcos Kenji, que é arquiteto, e a gente falou aí do papel da arquitetura e da engenharia, que são profissões co-irmãs, correlatas, né? E que muito contribuem para o desenvolvimento e crescimento das cidades. Agora a Comunidade vai para um rápido intervalo. Não saia daqui a pouquinho a gente vem de informação.